tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre a questão do fiador nos contratos de locação. Isso mesmo, nós vamos falar aí deste contrato de fiança aplicado ao contrato de locação. E aí, pessoal, nós vamos verificar a questão dos perigos, né, dos cuidados que a gente deve ter quando a gente vai ser fiador de alguém aí dentro de um contrato de locação. E aí vou falar algumas coisas aqui que podem servir como dica para se tomar cuidado e para fazer constar aí no contrato de locação quando você for fiador aí de alguém. Pois bem, pessoal, para início de conversa, né, nós temos aí que a relação entre o fiador e o afiançado, quem que é o afiançado? É a pessoa que vai receber aí o benefício de ter a pessoa como seu fiador. Nós temos aí que essa é uma relação, pessoal, de muita confiança. Em geral, nós vamos ter aí parentes, pessoas que têm algum tipo de vínculo, melhor amigo, amizade muito íntima aí de anos, enfim. Geralmente essa é uma relação que envolve muita confiança, porque o fiador, ele quer confiar que a pessoa que ele está sendo fiador vai efetivamente adimplir com a sua obrigação. No caso aqui, né, nós vamos falar, né, da fiança aplicada à questão do contrato de locação, então nós vamos ter aí que o fiador quer confiar que o afiançado, o locatário, vai adimplir com os aluguéis. Então a primeira coisa que nós temos aí para falar, né, para apontar é isso. Bom, segunda coisa, o que é a fiança? A fiança, pessoal, ela é uma garantia fidejussória. Ela é uma garantia fidejussória, na qual o fiador vai responder, ou seja, vai adimplir, né? Vamos colocar aqui. Adimplir. Ou seja, ele vai responder pelo inadimplemento do afiançado perante o credor. Então é isso que nós temos, que a fiança ela é uma garantia fidejussória na qual o fiador vai responder pelo inadimplemento do afiançado. No caso aqui, como nós estamos falando de contrato de locação, o afiançado é o locatário, é a pessoa que locou o imóvel, que vai ser o devedor perante o credor. Então, primeiramente, né, se a gente fosse conceituar aí a fiança, ela é então essa garantia fidejussória. E aí, olha só, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que dentro desse contrato de locação, é muito importante que se estabeleça os limites da fiança. Porque se não tiver nenhuma cláusula expressa no contrato de locação especificando esses limites da fiança, nós vamos ter aí uma fiança, né, universal, né, cujo alcance vai ser universal e ou ilimitada, englobando, portanto, não só a dívida barra obrigação principal. E qual que é aqui a nossa obrigação principal? São os aluguéis. Como também
as obrigações acessórias, que em um contrato de locação pode ser o quê? O IPTU, o condomínio, água e por aí vai. Ou seja, olha o que eu falei, que no contrato de locação é muito importante que sejam especificados os limites da fiança. Porque se você não tiver cláusula expressa no contrato de locação estabelecendo esses limites da fiança, nós vamos ter aí esse limite aí, ó, em caráter universal ou ilimitado. E isso significa que a responsabilidade, então, do fiador não vai ser tão somente pela obrigação principal, mas também as obrigações acessórias. Então, se você não tem nada especificando sobre os limites da fiança, esse limite, então, vai ter caráter universal, vai ter caráter ilimitado, a teor do artigo, vamos escrever aqui, que é onde sobrou espaço, ó, do artigo 822 do Código Civil. O segundo ponto que nós temos aqui diz respeito àquilo que nós chamamos de benefício de ordem. Benefício de ordem. O que significa o benefício de ordem? Significa que, em regra, o fiador pode exigir que, primeiro, sejam executados os bens do devedor para só então serem executados ou atingidos os seus próprios bens. Ou seja, ele vai se beneficiar disso. Essa ordem aqui significa o quê? Primeiro, devedor sendo responsabilizado e depois o fiador sendo responsabilizado. Então, benefício de ordem significa isso, que o fiador pode exigir que primeiro sejam os bens do devedor executados para só então depois os bens do fiador sejam atingidos. Porém, pessoal, qual que é o cuidado que tem que ter aqui? Esse benefício de ordem, ele pode ser renunciado. Ou seja, pode haver no contrato uma cláusula renunciando esse benefício de ordem. E aí, pessoal, uma responsabilidade que, a princípio, seria subsidiária, passa a ser solidária. E isso, pessoal, para o fiador é ruim. Por quê? Porque significa que isso aqui, ó, não vai existir. Isso aqui, pessoal, na responsabilidade solidária não existe. Significa que o credor, né, o locador, no caso, né, vai poder cobrar a dívida ao mesmo tempo do devedor e do fiador. Então, se o credor, né, quiser atingir de uma vez só, o fiador quiser cobrar de uma vez do fiador, ele pode. Não vai precisar seguir esta ordem. Então, é muito importante que no contrato de locação não tenha a cláusula renunciando o benefício de ordem. Muito pelo contrário, é até interessante que tenha expressamente no contrato cláusula prevendo sim o benefício de ordem. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui diz respeito, pessoal, a uma coisa que todo mundo já ouviu falar, que é o bem de família. O bem de família, ele tem aí, né, a sua proteção na lei número 8.009 de 90. O que significa a questão do bem de família? Que todo mundo que tem um único imóvel em seu nome não vai poder
ter este bem, este imóvel penhorado em caso de dívida. Por quê? Porque se a pessoa ela tem um bem, um imóvel, vive nele, se você penhora esse bem de família, a pessoa vai viver aonde? Vai dar ponte? Não vai. Então nós temos, pessoal, que o bem de família, né, esse único imóvel aí que a pessoa tem, ele é um bem impenhorável. Então, o bem de família, nos termos aqui da Lei 8.009 de 90, é um bem impenhorável. Ou seja, ninguém pode pegar esse imóvel, né, arrancar aí da pessoa, vender para pegar o dinheiro e pagar aí uma dívida. Regra geral é isso. Só que aí, pessoal, olha que loucura. O artigo 3º dessa lei vai trazer algumas exceções a essa proteção que o bem de família possui. E o seu inciso 6 vai dizer que o bem de família do fiador pode ser penhorado, enquanto que o bem de família do próprio devedor é impenhorável. Gente, muito cuidado com isso. É muito importante que se tenha isso em mente, que o bem de família do fiador pode ser penhorado para pagar as dívidas aí. Seja aí só a obrigação principal, caso tenha aí limites da fiança, falando que é só a dívida principal, por exemplo, ou se não tiver limite aí da fiança, para pagar a obrigação principal e todas as obrigações acessórias que eventualmente o devedor, né, tiver devendo. Então, pessoal, sim, o bem de família do fiador pode ser penhorado, enquanto o próprio bem do devedor não pode ser penhorado. Bom, pessoal, aí o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês diz respeito ao artigo 39 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações. E aí, pessoal, o artigo 39 da Lei de Locações, ele vai dizer o seguinte: salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. Olha só, pessoal, o que significa esse artigo 39 da Lei de Locações? Significa que, em caso de prorrogação do contrato de locação, prorrogação legal do contrato de locação, a fiança, essa garantia vai ser prorrogada de forma automática. Ou seja, sem que haja a necessidade de cláusula específica prevendo a sua extensão. Então, pessoal, o artigo, né, que eu li para vocês fala, salvo disposição em contrário. Ou seja, é muito importante, pessoal, que no contrato, então, haja uma cláusula específica dizendo que, em caso de prorrogação legal aí do contrato de locação por tempo indeterminado, a garantia da fiança, ela não vai ser prorrogada de forma automática, né? Então, é importante que tenha essa previsão expressa no contrato, porque se não tiver nada, se não tiver nenhuma cláusula específica falando que essa prorrogação não vai ser automática, considera-se, então, que essa fiança vai ser prorrogada de forma automática, caso haja a prorrogação legal aí do contrato de locação de forma indeterminada. Então, olha para você ver como que são questões que as pessoas precisam observar. Porque muitas vezes, pessoal, vem ali o contrato da imobiliária, que é feito pela imobiliária, e, gente, vocês realmente acham que a imobiliária não vai colocar no contrato dela a cláusula lá de renúncia do benefício de ordem? É claro que
que ela vai colocar que os fiadores estão renunciando ao benefício de ordem, porque isso é bom para a imobiliária. Então, assim, vocês acham que a imobiliária vai colocar lá no contrato de locação limites para fiança? Claro que não, pessoal, né? Não vai. Vocês acham que a imobiliária vai colocar aí que a fiança não vai ser prorrogada de forma automática? Claro que não. Então é muito importante, pessoal, que tenha, né, inclusive o advogado para analisar esse contrato antes de ser assinado, para poder tentar colocar cláusulas aí que vão beneficiar ou amenizar aí a questão da fiança dentro do contrato de locação. E por fim, pessoal, nenhum contrato ele é uma prisão. Nenhum contrato você contrata e a partir de então você tem que se manter ali no contrato. Isso não existe. Então, o fiador que quiser se exonerar da obrigação de ser fiador, pode fazer uma notificação aí no prazo aí de 30 dias após a prorrogação do contrato de locação ou de uma eventual alteração no contrato. Então, logo que houve aí essa prorrogação do contrato de locação ou essa eventual mudança, uma eventual alteração no contrato de locação, nos próximos 30 dias, o fiador pode notificar o devedor e o credor dizendo que não quer mais ser fiador. Só tem um detalhe, que da data da notificação, o fiador ele permanece responsável ainda por 120 dias. E aí sim, passado esse prazo de 120 dias, exonera-se da obrigação como fiador. Então, pessoal, é isso que nós temos. Isso aqui tá lá no artigo 12 da Lei 8.245 de 91 da Lei de Locação. Então é isso que nós temos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, passa esse vídeo aí para outras pessoas, ativa aí o sininho, né, de notificações para você não perder nenhum conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!